Aproveita, já abra sua Bíblia também no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 7, no versículo 24 ao 27. Mateus 7, do 24 ao 27. Irmãos, não pretendo me delongar, mas eu gostaria de falar hoje com os irmãos sobre família. Família reconciliada com a palavra de Deus. É o tema deste mês, do nosso mês da família. Família reconciliada com a palavra de Deus. A gente tem falado aqui sobre a necessidade de um reencontro, com a palavra real de Deus, que é a sua Bíblia, que é a nossa Bíblia. A palavra de Deus que nos instrui de forma a sermos o projeto completo e realizado de Deus nessa terra, enquanto aqui vivermos. Presta atenção no que eu te disse. Reconciliado com a palavra de Deus, para que nós sejamos o projeto pronto e realizado de Deus para esse tempo, nessa sociedade, nessa terra que a gente está vivendo. Se nós fôssemos parar para poder fazer uma análise de como está o conceito família na sociedade que a gente vive, se a gente for observar, por exemplo, algumas questões de família nossa, ou vizinhos nossos, conhecidos nossos, o conceito família hoje está extremamente degradado, né? Não há mais harmonia familiar ou harmonia no lar. Não existe mais. Uma das coisas que eu costumo sempre lembrar, né, isso não é saudosismo não, na é verdade, né? Falo quando o menino pequeno em Barra do Piraí estudava algumas matérias, dentre as quais eu não esqueço, né, não me esquecerei, porque forjou a minha vida até os meus dias e até os fins dos meus dias, pelo menos duas matérias que muitos aqui não conhecem, o SPB e Moral e Cívica, né? Organização Social Político Brasileira e Moral e Cívica. Nesse contexto dessas matérias, nós aprendíamos sobre valores, símbolos e outras realidades relacionadas à nossa estrutura da nossa pátria-mãe, né, o Brasil. Estudávamos sobre valores, inclusive socioeconômicos, né? Aprendíamos sobre a realidade de nutrir no ambiente familiar preocupações com a vida futura, né? Se precaver, se preparar, guardar dinheiro, ter a capacidade de não gastar mais do que se ganha, eram questões que nós aprendíamos no ambiente de escola. Mas o interessante disso tudo é que os nossos professores e os escritores dessas matérias diziam que a célula mater significa mãe, a célula mãe da sociedade era a família. Então a família era observada e era vista como um núcleo de informações e de relação, ou de relacionamento, em que os membros desse núcleo familiar constituíam a sociedade em que eles mesmos iriam trabalhar, negociar, não é? Se relacionar. Então olha só, a família preparava as pessoas para enfrentarem a sociedade na qual eles iriam viver. E aí a gente tinha, no ambiente familiar, pai, mãe, filhos, dizia, o filho tinha que estudar e você cobrava os estudos do teu filho, você acompanhava o desenvolvimento do seu filho, chegava na segunda-feira, tinha que cantar o hino nacional, e tem toda uma característica, e ali ele já começava a se preparar para quando ele se formasse, e o nosso desejo era esse, né? Sair lá do ensino fundamental, não é? Primeiro grau, né? Aí você ia para o segundo grau, não é? Que era hoje o ensino médio, e no segundo grau, aqueles que se formavam no segundo grau, gente, eram os bambambam da turma. E se você fosse para a faculdade então, e aí você estudava e saía uma pessoa assim, um intelectual, e olha que interessante, né? Essas pessoas, quando já saíam do ensino fundamental, do primeiro grau, na maioria das vezes já estavam trabalhando. E uns até trabalhavam, estudavam e trabalhavam para poder juntar um dinheirinho desde a adolescência, algo muito interessante. E aí, 18 anos, os homens se apresentavam no exército, né? E as mulheres então já se preparavam aí para poder fazer o bares das debutantes, né? Que é 18 anos debutante?
É 15, né? Então, com 15 anos debutava, com 18 anos se tornava adulta. Então você tinha toda uma cara. E aí arrumava um emprego. E quando trabalhava, meu irmão, de carteira assinada, então, hein? Que chique, né? Carteira assinada, agora eu sou empregado, eu tenho os meus direitos. E olha que situação. Ao longo dos anos nós vamos perdendo isso. E nós estamos perdendo isso mesmo. Hoje, a sociedade não quer mais que a família seja exemplo. Ela quer ser exemplo para a família. A sociedade quer ditar na tua casa o que você tem que falar para os teus filhos. A sociedade quer ditar na tua família como que deve ser o seu relacionamento de marido e de mulher. E aí, olha o que a sociedade faz. Criou-se diversas questões como novelas, séries e outras realidades em que os valores e os princípios desta sociedade são, né, glamour, pessoa todo mundo bonitão, fuma cigarro, bebe, né, alcoolismo, drogas, prostituição, fornicação, traição. E aí eles ditam para que se a sua família não vive o contexto dos dias de hoje, você é retrógrado, ultrapassado, né? Aí você se torna homofóbico, você se torna muitas coisas, xenófobo. Tem tanta palavra bonita que eu não sei nem falar. Xenófobo, tem um negócio lá, outra coisa que eu falei das mulheres, eu até esqueci a palavra que eu falei, eu li no dicionário, mas agora eu esqueci. É tanta palavra, é tanta coisa, né? Você se torna racista, nazista, você é tudo porque você quer viver princípios e valores que foram colocados na tua vida para fazer da tua casa um lugar de bênção, para fazer da tua casa um lugar de exemplo, para fazer da tua casa um lugar onde a honestidade, a integridade, o respeito, submissão, a moral, a ética, a sexualidade, os relacionamentos são íntegros. Quando você persevera em viver nesses contextos, a sociedade hoje diz que você não é família. E olha, meus irmãos, tem tanto tipo de família hoje que eu estou até me perdendo mais, eu já não consigo mais me entender no contexto social. Mas quando eu me pego a pensar naquilo que eu estudei ainda menino pequeno, fui construindo na minha casa, né? Quando me casei aos 21 anos de idade, 22 para 23 eu já era pai. E aí já trabalhava, já tinha mais ou menos 5 anos de emprego no estado de Minas Gerais. Ainda, olha, com 12 anos de idade, quando eu me mudei para Juiz de Fora, fiz uma prova para poder passar na Guarda Mirim. Fui ser Guarda Mirim com 12 anos, trabalhei até os meus 17 para 18. Fiz estágio na opção de lugar, trabalhei na Fasol, gravando fita, para quem gostava de fita. E aí a minha vida foi desenvolvendo, e em momento algum eu fui menosprezado por isso, ou me senti inferior às pessoas pelo fato de eu ter trabalhado e estudado. Nunca me senti inferior pelo fato de ter construído uma família, nos princípios e valores os quais me foram passados no meu ambiente familiar. Ainda que, na minha relação com as pessoas, no meu trabalho, no meu estudo, os valores e princípios que me foram passados, transmitidos de geração em geração, dos pais dos meus pais, para os meus pais, dos meus pais para mim, e de mim para os meus filhos, fossem para essas pessoas retrógrados, ultrapassados. Isso não me fez pior, pelo contrário, me fez o homem que eu sou. Portanto, o nome de Jesus Cristo, nessa noite aqui, neste lugar, nós vamos edificar uma casa alicerçada e reconciliada com a palavra de Deus, com os princípios e valores que Deus nos dá para sermos a célula máter de uma sociedade melhor, porque estão experimentando muitas coisas, mas a sociedade tem ido de mal a pior. Os irmãos estão vendo isso? Estão experimentando muitas coisas, são várias as experiências, e só precisam de uma experiência com Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, a rocha dos séculos, a verdade que liberta de todo e qualquer cárcere, seja ele qual for, seja dependência, seja prisão, seja promiscuidade, seja o que for. Jesus Cristo cura, salva e liberta todos os dias até o dia final, amém? Porque a minha casa, a nossa casa é um lugar de bênção. O meu lar está edificado e reconciliado com a palavra do Senhor. O texto que nós separamos aqui é um texto bastante conhecido, né? A Carol leu hoje ele pela manhã.
E a gente se lembra, né, ao longo desses 22 anos, ele tem sido um tema, o versículo tema da igreja, uma igreja firmada na rocha. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Deus abençoe a gloriosa e santa leitura da palavra do Senhor aos nossos corações e que Ele mesmo fale aquilo que agrada ao coração dele. Esse texto, meus irmãos, talvez seja também bastante utilizado, né, nas cerimônias de casamento. Não sei nem se eu fiz no seu, Daniel, não foi? Não, esse texto mesmo. Ele é muito usado também nas cerimônias de casamento. É esse, o das bodas de Caná. Mas olha que profunda ensino da parte do Senhor nós temos para a nossa casa e para a nossa família. Problemas, meus irmãos, todos nós temos e ainda os teremos. Se alguém diz para você que existe uma família perfeita nesta terra, pode ter certeza que estão mentindo para você, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. E não vai ter solução humana sequer que possa tornar a nossa família abençoada, senão a solução que vem do céu, Jesus Cristo. E por isso, nessa noite, nós precisamos nos reconciliar com essa palavra, a palavra do Senhor, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, que é a rocha dos séculos. Quando a gente estuda, né, e se a gente for analisar a história das famílias bíblicas, né, a gente pode ver que isso não é de agora, né? Problemas não são de agora. Problemas são ao longo de toda a historicidade bíblica. Se a gente voltar no primeiro casal da história, quem era o primeiro casal da história? Nos primeiros pais, Adão e Eva. Adão e Eva tiveram pelo menos 3 filhos, né? Num primeiro momento, Caim, Abel e Sete. Muito bem. Quem falou? Muito bem, minha filha. Deus abençoe a mensageira do rei. Caim, Abel e Sete. E tiveram um problema ali, sabe por quê? Porque Caim começou a ficar com o coração meio com inveja, né, do seu irmão Abel. Surgiu nele uma situação constrangedora. Os pais não se aperceberam do conflito no ambiente familiar que resultou no primeiro homicídio da história. Um matou o outro. Se a gente continuar, a gente pode ver pelo menos a família, por exemplo, né, de Jacó, no relacionamento entre os filhos dele. Quantas questões aconteceram ali? José foi objeto de ciúme, né, e inveja, ao ponto de jogarem ele numa cisterna, num buraco, e aí ele virou escravo e foi desenvolvendo a sua história até se tornar um dos administradores, maiores administradores da história, exatamente no Egito. Família de Abraão. Abraão entrou numa crise grave entre Sara e Agar, a empregada. Lembra disso? Lembra? Abraão tinha sua esposa Sara que não engravidava. Aí de repente Sara pensou: vou ajudar Deus, vou dar a minha empregada para ele ter filho. Olha quantas vezes nossas famílias se envolvem em problemas porque nós não buscamos a orientação na fonte da solução dos problemas. Nós achamos que, como a sociedade nos impõe valores e princípios, nós vamos conseguir, através das ideologias dessa sociedade, resolver os nossos problemas. Estamos equivocados. Estamos, pois, equivocados. O problema de Abraão foi que Sara começou a ficar nervosa, e aí Agar teve que ser expulsa de casa, foi morar no deserto, e aí tem toda uma característica. Percebam, nós temos 2 modelos de família na parábola que Jesus, ou no texto que Jesus Cristo nos apresenta. O primeiro modelo é uma família reconciliada com a palavra de Deus. É uma família que tem a palavra como rocha, como alicerce. E o segundo modelo é uma família que não quer a palavra, a rocha, o ensino do Senhor como alicerce da sua casa. Quer outra coisa. E aí, a areia. Se a gente começasse a pensar sobre esse segundo modelo, por exemplo, né, sobre a realidade do que seria para nós essa realidade da areia. A areia na tua família, meu irmão.
A areia na tua família pode ser, sabe o quê? Primordialmente, falta de Deus. A areia na tua casa, primordialmente, pode ser falta de Deus. Está faltando no lar reunirmos para adorarmos a Deus. A areia na tua casa pode ser o esfriamento no relacionamento, por conta do crescimento tecnológico do mundo. A gente está tão frio que a gente já não se aproxima mais. A gente não senta como a gente está aqui, família um do lado do outro, abraçadinho e tal, porque a gente não tem tempo. Então como é que eu falo com meu esposo? Eu mando um WhatsApp para ele que a comida está pronta, para poder ele vir almoçar. E ele me responde, não vou agora porque eu estou conversando com outra questão, daqui a pouquinho eu chego. Aí a esposa tem que sair porque agora ela trabalha. Aí o esposo vai almoçar, a esposa já não está mais em casa, mas ela nem esquentou a comida. A areia na tua casa pode ser o esfriamento no teu relacionamento. A areia na tua casa pode ser a ausência de comunhão. Momentos em que a tua família, debaixo da admoestação e da orientação no Senhor, e na autoridade do Espírito Santo, em que o pai ou a mãe chama o povo para a comunhão, uns com os outros e com o Senhor. Estamos deixando esta areia entrar na nossa casa porque preferimos transferir a responsabilidade para o outro. Se a minha esposa não chamou, é o problema dela, eu não tenho tempo para isso. Se o meu esposo não chamou, o problema é dele, eu não tenho tempo para isso. E os filhos? A areia na tua casa pode ser a falta de diálogo. Uma das vezes, em nossas reuniões de casais, ouvindo um dos mensageiros, ele diz o seguinte: a maior arma para a destruição do relacionamento chama-se silêncio. Sabe por quê? Porque você não é sincero com o seu cônjuge, você não é sincero com seus filhos, você não é sincero com seus pais, você se esconde. E o pior dessa realidade de se esconder, o silêncio me faz esconder o que de verdade eu estou sentindo, ou o que eu estou pensando. E às vezes o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando não é nem a real realidade. É um ideal da minha cabeça, mas não é a real realidade. Eu escondo para mim e não compartilho, então eu estou sendo injusto, desonesto. Se porventura o diálogo está faltando na tua casa, saiba que uma porta aberta para a destruição do lar. A areia que derruba a casa. A areia que pode estar também destruindo os alicerces da família. Intolerância. Intolerância, na verdade, traduzida como falta de respeito. Deixar de ouvir a opinião do outro. Deixar de compartilhar a opinião. Falar do outro na ausência dele. Ciúme. Drogas. Televisão. Valores cuja a sociedade está introduzindo nos princípios de uma nova família, que nós já estamos vendo que não promovem alicerce seguro para a manutenção do lar. São areia. E o texto que nós lemos diz o seguinte: aquele que escutou as palavras. Quais palavras? As palavras do Senhor, aquela qual nós precisamos nos reconciliar com ela. Tem escutado a palavra, mas não tem posto em prática na sua vida. Eu digo que são semelhantes àquele que construiu uma casa cujo alicerce está na areia. Quando veio a chuva, quando veio a tempestade, quando veio a crise, quando veio a luta, o lar ruiu. A guerra se amplificou, as pessoas se distanciaram, não tiveram a condição de se juntarem, de se unirem. E aí, Colossenses capítulo 3, verso 18 ao 21, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como convém, como está no seu marido. Ame a sua mulher e não a trate com amargura, não a trate com ignorância. Filhos, obedeçam seus pais. Pais, não irritem seus filhos.
São situações que vão acontecer porque na casa está sendo colocado o alicerce denominado areia. Tempestades, chuvas, podem ser diversas e diversas situações. Uma crise financeira, uma desilusão amorosa, uma enfermidade. E aí? Mas o que me alegra, irmãos, o que me alegra é saber que o Senhor mostra a solução para que a casa não venha desabar, e a solução é Jesus Cristo. O que me alegra é o Senhor dizer: aquele que escuta as minhas palavras e as pratica na sua casa, no seu lar. Eu quero comparar a um construtor sábio, inteligente, capacitado, preocupado, porque ele sabe que a casa dele estará sujeita também às mesmas ações que todo mundo tem. A casa dele vai estar sujeita à intervenção da televisão, à intervenção do álcool, das drogas, da promiscuidade, da tristeza, do ciúme, do medo. Ele sabe disso. Mas ele está blindando o seu lar no alicerce chamado Jesus Cristo, a verdadeira palavra. O verbo que é o alicerce pleno para que a eternidade seja construída a partir da família. E olha, nunca, eu vou repetir, nunca pense que acabou as oportunidades para que a tua casa seja transportada de um alicerce inseguro para um alicerce firme. Nunca pense nisso. Porque hoje é o dia que o Senhor está abrindo a oportunidade para que eu esteja dizendo o seguinte: Pai querido, estou colocando o meu lar sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra eu vou lançar a minha fé. Sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede, porque eu quero que o meu lar, ao enfrentar todas as crises, tribulações, lutas que ele possa vir a enfrentar, ele permaneça de pé, não por minha força, mas porque o Senhor é o nosso sustento, a nossa vitória, e no Senhor todas as coisas são possíveis àquele que crê. Para que a nossa família obtenha as qualidades da rocha, a gente precisa colocar Jesus no centro das nossas decisões. A gente precisa convidar Jesus para que juntos nós possamos remover as areias que, na exposição de vento, tempestade, enchente, seja o que for, a casa continue plena, porque é Deus quem está fortalecendo para o louvor da glória do Senhor. Assim é a família do projeto de Deus. Tua família, irmãos, vai ter momentos de crise, sim. Talvez até crises no relacionamento. Mas uma das coisas mais importantes de se pensar é que nos piores momentos dessas crises, vocês escolheram alicerçar a casa na rocha que é Jesus Cristo. Então, não haverá tempestade ou qualquer outra realidade que possa derrubar a tua casa e a tua família, porque você se reconciliou com a verdade, a palavra que liberta, o Senhor Jesus Cristo, para a glória do nome do nosso Salvador Jesus. Se a gente visitasse o salmista Davi, no Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E o Salmo 125, versículo de número 1, nós vamos ler agora. Põe para nós aí, fazendo um favor. Salmo 125, versículo de número 1. Vamos todos ler. Leia lá, meus irmãos. Os que... Amém? Esta bênção está sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar. Chegou o momento então de nós declararmos aqui
Minha família está sendo avivada pela presença do Santo Espírito do Senhor. E na minha casa não caberá a intervenção do mal dessa sociedade corrompida, porque eu, como diz o apóstolo Paulo, estarei sim transformando o mundo e não sendo moldado por ele. O mundo não molda os seus princípios, não molda os seus valores e o seu caráter. Porque se você construiu o alicerce da tua casa em Jesus Cristo, nada poderá mudá-lo para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar então, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Abaixa a tua cabeça, vamos cantar aqui. E eu gostaria de dizer o seguinte: nós vamos cantar a canção bênção, né? Que a bênção do Senhor seja sobre a tua casa, como nós acabamos de cantar agora. E você vai colocar agora o teu lar nas mãos do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Se porventura os seus filhos estão distantes ou estão perto, é você entregando a sua vida a Jesus Cristo. E se há alguma coisa que você deseja que Jesus Cristo venha agir nessa noite para a glória do nome dele, entrega teu coração assim, diz no teu coração: Senhor, é aqui que eu quero que o Senhor venha agir, porque é nesse ponto que está faltando para mim, para que de verdade o alicerce na minha casa seja a tua santa palavra, a rocha que é o Senhor. Aqui vai bater tempestade, talvez eu vá chorar, mas eu não vou cair, porque eu estou com o Senhor. Entrega ao Senhor agora. E se porventura, quero aproveitar essa oportunidade, se nessa noite o Santo Espírito do Senhor tocou no teu coração e você sente que você precisa consagrar a tua família no altar do Senhor, no lar do Senhor. O lar é do Senhor. Se você precisa consagrar agora, se você tem sentido que as tempestades estão tentando minar aí, às vezes a enfermidade vem rondando e às vezes a gente até esfria na fé, na comunhão, né? Às vezes as finanças apertam e a gente até esfria na fé e até na comunhão. Então, em nome de Jesus, vamos renovar a aliança com o Senhor nessa noite. Vamos renovar a aliança com o Senhor sobre a nossa casa, a nossa vida e nossa família. E se você quiser, eu quero convidar você a se colocar de pé, porque nós vamos orar juntos agora. E se você estiver perto de alguém, um amigo, uma pessoa, conhecido seu, familiar seu, se você quiser dar a mão para ele aí, juntar com ele ou abraçar ele, fique à vontade. Seja da tua casa, do teu lar, isso, agora é o momento seu. É teu amigo, uma amiga sua, um amigo seu, isso. Pode dar a mão para esse amigo, para esse conhecido também, porque aí você vai agora consagrar a tua família, o teu lar, a vida dos seus irmãos. Nós vamos, em nome de Jesus, declarar isso agora, sobre a minha família, sobre o meu lar, sobre a minha casa. Eu vou declarar assim: eu quero, Deus, que o Senhor venha agir no meu coração, na minha vida, na minha família, na minha esposa, nos meus filhos. Eu quero que o Senhor venha curar, Senhor. Eu quero que o Senhor venha libertar, Senhor. Eu quero que o Senhor venha transformar. Nós vamos dizer isso agora no nosso coração, e eu vou orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te adoramos, ó Deus, e te bendizemos, porque só o Senhor é Deus. Te louvo, ó Deus, e te bendigo por tudo que vimos e ouvimos da parte do Senhor neste lugar, neste santuário. Pai querido, aqui estão famílias, toda sorte de famílias, pessoas, ó Deus. Cada um de nós temos os nossos pensamentos, preocupações, ansiedades, alegrias, tristezas, Senhor. Cada um de nós temos nossas limitações. Cada um de nós, ó Deus, estamos esperando do Senhor uma resposta para a nossa súplica. E agora, Deus, no nome de Jesus, humildemente no nome de Jesus, eu venho clamar ao Senhor que tudo que foi declarado neste lugar seja, ó Deus, pleno nas famílias que aqui estão e que se reúnem conosco nesta noite, onde quer que estejam, seja pleno. Que o lar seja, ó Deus, reconciliado com a palavra. Nós sabemos, Senhor, e isso entendemos. Virão tempestades, virão lutas, virão dificuldades, mas nós não ruiremos, porque somos do Senhor. A nossa casa está nas tuas mãos, Senhor. Nossa vida é tua, Senhor. Nosso lar é teu. Então, Pai, remove, em nome de Jesus, tira tudo aquilo, Pai querido, que tem tentado diminuir a nossa fé, nos causar medo, nos tirar, ó Deus, da jornada que conduz à glória do Senhor. Nesta noite, o teu povo, a tua igreja,
está, ó Deus, reacendendo os laços de fé, de confiança e de entrega nas tuas mãos. Portanto, no nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, abençoa as famílias aqui, Senhor, cada lar aqui. Visita o coração e responde, Senhor. Limpa do medo, do vício, limpa da fornicação, limpa de todo o mal, porque os valores que o Senhor tem nos dado são eternos e permanecerão conosco até o último dia, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Unge a tua igreja, unge o teu povo e fala profundamente aos nossos corações para a glória do teu nome. E agora, que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus, o Deus o Filho, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam derramadas sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, reunida neste lugar, nesta hora, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém.